Oi pessoal, hoje nós vamos falar de uma das capitais mais improváveis de se visitar na Europa. Quem está acompanhando essa série de vídeos dessa viagem que eu fiz em 2016, viu que no meu vídeo anterior eu falei sobre Viena e por ser uma cidade tão grande, com tanta coisa legal envolvida, foi um vídeo super elaborado, ficou um dos meus preferidos, então se você ainda não viu, dá uma olhada lá que vale a pena. Como eu já expliquei, nessa viagem nós conhecemos a Áustria, a Eslováquia e a Hungria, que são três países que se encontram e cujas capitais são pertinho uma da outra. Então de Viena nós fomos para Bratislava, capital da Eslováquia, e de ônibus não dá nem 1h30, e gente, a passagem custou 7 euros. Na época o euro tava 5 reais, então foi tipo uns 35 reais, é inacreditavelmente barato, é tipo um Uber para uma cidade vizinha. Então, se você quer conhecer um desses países, super considere esse roteiro porque já tá no esquema. Bom, a Eslováquia surgiu da dissolução da Tchecoslováquia. O país se separou pacificamente por meras razões políticas e culturais, então eles ainda são amiguinhos. O evento até ficou conhecido como a separação de veludo ou o divórcio de veludo, por ter sido tão de boa. Então, de Tchecoslováquia ficou a Tchequia e Eslováquia. É tipo que nem o Brasil se separar e ficar o Brasilzil. Isso aconteceu em 1993, ou seja, tecnicamente a Eslováquia é um país mais novo que eu. Mas, de novo, só na formalidade mesmo, porque a Eslováquia é um país que parece que te transporta no tempo. Creio que a única vez que eu ouvi falar da Bratislava antes de ir foi naquele filme bem Sessão da Tarde, que eu adoro, chamado justamente Eurotrip. Kein Schwein aus Berlin wird mich jemals hier in Bratislava finden. Bratislava? Ja, Bratislava. Dear sweet mother of God, we're in Eastern Europe. No filme, eles chegam na Bratislava por engano e mostra uma cidade triste, medonha, tudo caindo aos pedaços. E, gente, não tem nada a ver com aquilo. Isso porque a gente chegou super cedo lá, era um dia bem frio, tava mó neblina e ainda assim eu me encantei demais. A Bratislava é uma cidade pequena, você consegue conhecer bem em um dia só, mas o legal é pegar dois pelo menos, porque tem umas coisas interessantes ali ao redor que eu vou falar já já. Então nós chegamos na rodoviária e fomos andando pro hotel, até aí tudo bem. Aí a gente entrou numa ruazinha assim estreita, eu olhei pra cima e tinha esse portão aqui. E meu, foi muito tipo, mano, eu tô entrando num negócio medieval. A Bratislava tem muito esse clima. Como se não bastasse, logo nós chegamos na praça principal da cidade velha. E, gente, pra quem conhece o jogo Zelda Ocarina of Time, esse lugar era igual ao Hyrule Market. Aí pronto, fiquei realizada, né? Nessa praça tem a fonte Maximiliano, que foi construída no século XVI a pedido do rei para prover água pública para o pessoal. E se a água ali é potável ou não, eu não sei. Tampouco fui lá tirar a dúvida, né? Mas achei fofo. E ali ao redor nós temos as grandes estrelas da Bratislava. As queridinhas dos turistas são as estátuas que a gente encontra por vários cantos por ali. Nós visitamos 3 delas, sendo a primeira a Chonnazy, sendo esse Nazi, na verdade, um diminutivo do nome Ignazi, creio que seria o equivalente a Inácio. Enfim, esse figura era um conhecido das redondezas, e ele saía super bem vestido pelas ruas, cumprimentando as pessoas e tal, sendo simpático. Daí fizeram essa estátua em homenagem a ele. E essa é uma estátua com bastante história, na real. Fica aí até a dica se vocês quiserem pesquisar mais sobre, porque se eu falasse aqui ia ficar muito longo. A segunda delas é a estátua do soldado napoleônico. É um que fica ali na praça também debruçado num banco, e dizem que ele tinha se apaixonado por uma mulher eslovaca. E a terceira e mais famosa estátua da Bratislava é o Tchumil, que em eslovaco significa observador. Essa parece que não era ninguém específico, era um trabalhador da época comunista que saía ali do bueiro e ficava observando a rua. Outros dizem que ele ficava olhando por baixo da saia das mulheres, e eu espero que isso não seja verdade, senão acabou todo o meu amor pela estátua. Mas dizem também que você pode fazer um pedido ao tocar a cabeça dele. Outro ponto importante da cidade da Bratislava é o Michael's Gate. É um portão que fica numa torre de 51 metros, foi construído no século XIV e é o único remanescente da época que a cidade era fortificada, assim como muitos outros lugares do mundo que tinham muros em sua volta na época medieval.
E o legal é que essa rua onde ele fica é a rua mais movimentada ali daquele pedaço, onde tem comércio, barzinho, restaurante, então todo mundo passa por ali várias vezes. Na verdade, esse é o lance legal de cidades pequenas e antigas como a Bratislava, porque você é jogado lá e aí você vai caminhando ali pelas ruazinhas, descobrindo as coisas, se deparando com umas construções muito bonitinhas e tal. Por exemplo, no mesmo pátio você vai encontrar o Palácio dos Primados, que hoje abriga a prefeitura da Bratislava, e também o Museu da Cidade, e é até meio que anexado uma coisa ali na outra. Pô, falei que lá aparecia o jogo do Ocarina of Time, mas pensando agora, parece o cenário do Majora's Mask. Seria a Bratislava uma inspiração para os jogos Zelda? Mas o lugar mais fofinho que eu vi na Bratislava foi a Blue Church, a Igreja Azul. Mano, é muito... parece de boneca. Essa fica um pouquinho mais afastada, ali mais próximo da rodoviária, mas também dá pra ir a pé de boa. Nossa, agora um lugar que a gente andou muito pra chegar foi o Memorial da Segunda Guerra Mundial, chamado Slavin. Ele fica num lugar bem alto e é enorme, super imponente. E claro, lá já tem um clima mais pesado, né, por causa de todo o seu significado. Ainda mais estava essa neblina absurda quando a gente foi, então só intensificou essa sensação, mas é interessante. E no caminho para lá, você vai passar pelo Palácio de Grassalkovich, que é o palácio presidencial. E, meu, sabe o que é louco? A princípio, é um lugar super aleatório, tipo, sem muito glamour e tal, e a gente não viu um segurança por ali. Aí, de noite, nós fomos comer num restaurante bem estilo Hard Rock Café, porque certas pessoas têm ciricutico com a franquia. A Bratislava não tem o Hard Rock Café, mas era bem legal lá. E aí nós comentamos com o garçom sobre isso, que dá a impressão de ser desprotegido e tal. Aí ele simplesmente vai e fala assim: é que aqui a taxa de criminalidade é quase zero. Frases que machucam o nosso coração, né? Porque a gente nunca vai poder falar o mesmo daqui. Mas o legal é que ela é dessa forma. Mais uma coisa desmentida lá do filme que mostra o lugar com o maior clima de perigo. Bom, vamos agora às partes mais interessantes da Bratislava. Se você curtiu o clima medieval da cidade, fico feliz em informar que tem 2 castelos para você visitar por ali. Mas, gente, deixa eu contar para vocês o rolê que a gente deu para chegar em um desses benditos castelos. Na verdade, não deveria ter dificuldade nenhuma em chegar lá, mas tava eu seguindo o caminho, muito que provavelmente eu não fiz rota e fui seguindo só, olhando no mapinha mesmo, até que a gente chegou na entrada de um túnel. E eu não sei por que causa, motivo, razão ou circunstância, eu cismei que a gente tinha que entrar nesse túnel para chegar no castelo. Eu vou até mostrar no mapa para vocês entenderem melhor como foi. O castelo fica nesse complexo aqui, nós estávamos mais ou menos nesse ponto, e poderíamos pegar esse caminho que dá 13 minutos, ou outro caminho que dá uns 11 minutos, mas não, o que nós fizemos? Nessa rua aqui, que é uma rua sem saída, claramente, vimos esse túnel. Ó, tá até fechado porque eu acho que é pra nenhum outro turista cometer o mesmo erro que a gente. E a gente foi seguindo por esse túnel, ó, essa linha bem fininha aqui, quase não dá pra notar praticamente. E fomos sair nessa parte. Foi muito longe. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a saída do túnel. Ou seja, estávamos aqui e o castelo estava ali do outro lado. Gente, ficou muito longe. Mano, foi uma das coisas mais estúpidas que eu já fiz nas viagens, porque até mesmo pela foto vocês podem ver que não tem absolutamente nenhuma outra pessoa ali andando também. Só sei que voltamos pelo mesmo túnel, né? Chega de errar caminho. E finalmente chegamos na entrada do castelo. Pois então, o castelo de Bratislava com certeza é o maior símbolo da cidade, se não do país, e tem registros históricos muito antigos. Tipo, a colina onde ele fica já era habitada há milhares de anos antes de Cristo, e aí com o tempo, né, mais pra frente foram surgindo as construções maiores, em suas diversas formas, e até que o castelo, em sua forma atual, foi construído num período bem mais recente. Tanto que vocês podem ver que ele, por si só, é um castelo bem simples, né? Uma coisa reta, branca, quadrada, com uma torre em cada ponta. Dentro dele também tudo foi reconstruído, não tem a mobília original e hoje em dia é um museu. Mas o lugar onde ele fica é muito legal. Aí sim dá aquele clima de coisa antiga, sabe? Eu tava me sentindo a própria Princesa Merida, aquelas.
E caso você vá num dia com tempo bom, você vai ter uma vista sensacional ali daquele ponto. O que não foi que aconteceu com a gente. Esse negócio que eu tentei mostrar ao fundo é a Ponte da Revolta Nacional Eslovaca, também conhecida como Ponte UFO, porque ela tem esse observatório barra restaurante no topo que parece um disco voador. Na realidade, essa ponte não foi muito bem aceita pelos locais, porque a construção dela afetou várias coisas históricas pelo caminho, mas ela acabou se tornando um cartão postal também. Essas fotos melhores da ponte a gente conseguiu tirar no segundo dia na Bratislava. A gente já ia para outro lugar em seguida, mas nós aproveitamos esse tempinho desse segundo dia para conhecer o outro castelo da cidade. Aliás, alguns dizem que é na Bratislava, outros dizem que pertence a outra cidade, mas fica bem pertinho. A uns 20 minutos de carro do centro, ou 30 de ônibus mais ou menos, fica o Castelo de Devin. Gente, que lugar mágico! Apesar de ter restado só algumas partes em ruínas, a construção dele é bem mais antiga, tipo, tudo assim de pedra e tal. E tipo, é só ele, não tem uma cidade grande em volta, sabe? Então você tem bem mais aquela sensação de ter voltado no tempo. E ele também fica bem no meio do encontro dos rios Danúbio e Morava. O Danúbio é o mesmo que passa por Viena. E nessa parte tem essa torrezinha aqui, sabe? Então ali é um lugar que dá pra você ficar horas olhando, viajando e tal. Esse eu gostei muito. Por isso eu repito, se vocês forem para esses lados da Europa, não deixem de passar na Bratislava, porque vale muito a pena a visita. E então, depois da Bratislava, nós fomos para Hungria, para sua capital Budapeste. Foi o mesmo esquema, nós fomos de ônibus, dá umas 3 horas mais ou menos o caminho, e é super barato também, acho que até o mesmo preço de Viena para Bratislava. Budapeste é uma cidade incrível, vai ser a última dessa série da Eurotrip, e eu tô muito animada para contar para vocês. Então, valeu, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tá nevando, que lindo! Tô parecendo criança, né, velho?